Por que não somos felizes? Quais as razões que nós damos para nós mesmos por não ser tão felizes quanto poderíamos ou deveríamos? Por que não somos mais felizes? Por que a felicidade parece algo tão inalcançável para nós? Por isso que parece que a gente está sempre procurando e buscando essa felicidade na próxima esquina. Há pouco eu estava conversando com um irmão da igreja sobre essa nossa tendência de sempre acharmos que a felicidade se encontra na próxima esquina, e quando nós chegamos na esquina, ao invés de aproveitarmos o momento, nós já estamos procurando a próxima. E assim a vida passa, e a gente parece que deixa a felicidade escorrer por entre os nossos dedos. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2. Jeremias 2 vai nos responder essas perguntas no versículo 9 ao versículo 13. Jeremias 2, 9 a 13. Jeremias capítulo 2, 9 a 13. A palavra de Deus diz: portanto, apresentarei a minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusação contra os seus descendentes. Vão para a terra de Chipre no oeste e vejam. Vão para a terra de Quedar no leste e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? O meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Essa é a palavra do Senhor. Você já reparou que aquilo que mais nós adoramos é exatamente onde nós encontramos a nossa maior fonte de prazer? Você já reparou nisso na sua vida? Que aquilo que nós mais somos apaixonados, aquilo que nós mais adoramos, veneramos, é exatamente ali que encontramos a nossa maior fonte de prazer? Exemplo: alguém que adora o seu time de futebol de paixão. Não há nada mais prazeroso para essa pessoa do que assisti-lo ganhar uma final do campeonato mais importante no próprio estádio. É uma alegria que não tem tamanho. Adoração ligada ao prazer. Ou ainda, quem adora a beleza, não há nada mais prazeroso do que estar em forma, do que ter roupas da moda, dentes perfeitos, muitas curtidas na sua foto, nas suas redes sociais. Aquilo que mais adoramos de fato é onde encontramos a nossa maior fonte de prazer. Quer ver uma coisa? A gente cita bastante, né? A gente faz a pergunta: qual que é a primeira pergunta e a primeira resposta do catecismo, no breve catecismo de Westminster? E aqueles que são presbiterianos há bastante tempo certamente sabem a resposta, que é o fim principal. A pergunta é, qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e se satisfazer nele para sempre. Agora, a gente cita muito essa resposta, mas a gente medita pouco sobre ela. E essa resposta justamente defende o que eu estou propondo aqui, que a adoração tem tudo a ver com a nossa fonte de prazer. Olha só, duas coisas que eu quero destacar nessa resposta. O texto diz, aqueles teólogos muito importantes que escreveram esse texto, ele diz que o fim principal do homem, no singular, e eles não disseram os fins principais do homem no plural. Só que olha que engraçado, logo depois de ele falar o fim, o único fim principal do homem é singular, é.
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Será que esses teólogos eles eram meio ruins no português? Que qualquer gente que entende um pouco mais de português deveria falar, não, mas são, né? Se são duas coisas, é plural. Então, os fins principais do homem são glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não, eles não eram ruins em português. Eles eram bons em teologia. Porque, na verdade, a adoração é valorizar a Deus. É se satisfazer em Deus. Não são duas coisas distintas. Não são dois objetivos distintos que nós temos enquanto seres criados por Deus. Nós adoramos a Deus na medida que nós nos satisfazemos nele. Na medida que nós temos prazer nele, Deus é glorificado. Portanto, não são duas coisas distintas. Adoração é valorizar a Deus, e quando esse valor é intenso, ele torna-se prazer e alegria em Deus. Portanto, a essência da adoração é deliciar-se em Deus, que acaba por manifestar o valor supremo que Deus é e que Ele tem. Então, adorar e ter prazer em Deus não são duas coisas distintas, são duas coisas que fazem parte de um mesmo objetivo para a vida do homem: glorificar a Deus, enquanto se tem prazer em Deus para sempre, enquanto se aproveita, enquanto se valoriza, enquanto se tem prazer em Deus. A segunda característica é a seriedade do assunto. Se esse é o nosso fim principal, se esse é o nosso objetivo principal do homem, o homem aqui é a humanidade, não só do sexo masculino, se esse é o nosso objetivo principal, então quanto nós deveríamos levar isso mais a sério? O assunto da alegria cristã não é um assunto que passa por uma opção. Parece que a gente lida com alegria como se fosse uma mera opção estarmos alegres. Mas a alegria, como tem tudo a ver com dar glórias a Deus, ela não pode ser uma opção. É um assunto sério. Mas por que a gente trata de alegria? Parece que é uma coisa assim, ligada ao lazer. A gente não trata como se fosse algo espiritual e algo que traz glória pela alegria, ou não traz glória pela falta de alegria em Deus. Mas geralmente a gente não trata com seriedade assunto de alegria. O livro do profeta Jeremias, na passagem que lemos, ele apresenta justamente Deus acusando o seu povo de cometer um grave erro, que tem a ver com a nossa finalidade principal. É sobre isso que o texto que lemos trata. O povo havia deixado de adorar a Deus e de se satisfazer nele. E Deus está acusando o povo disso, de maneira muito séria. No capítulo 2, o profeta Jeremias é chamado a proclamar aos ouvidos de Jerusalém que Deus se lembrava do seu amor ao seu povo, quando o seu povo ainda era um jovem, uma jovem noiva que o seguia no deserto. E tudo ia bem, até que trocaram o Senhor por ídolos que nada são. É sobre isso que Jeremias capítulo 2 está falando. Por isso, então, a palavra do próprio texto, Deus contenderia com o povo. Ou em outra versão, Deus estaria acusando o povo. Aqui a ideia é justamente de um cenário legal. Deus está fazendo uma acusação, abrindo um processo judicial contra o seu próprio povo. Deus está entrando em juízo com o seu próprio povo. Deus está fazendo denúncias ao seu próprio povo. E quais são essas denúncias? E aqui eu quero estabelecer então algumas coisas. Primeiro, versículo 9, ele fala do anúncio do processo. Olha só, versículo 9, ele começa com um portanto, ligando assim as acusações aos pecados anteriores, aos pecados que ele mencionou anteriormente. E é justamente no versículo 9 que Deus anuncia o processo judicial. No versículo 10 a 11, fala sobre que Israel trocou o seu Deus como nenhuma outra nação pagã fez. Israel é mais responsável, porque Israel trocou um Deus de verdade por ídolos que nada são, por imagens de objetos que não falam, que não pensam, que não são nem seres humanos. Na linguagem bíblica, a glória do Senhor costuma ser descrita como manifestação luminosa, que permite perceber de maneira sensível a presença divina.
E é isso que eles tinham perdido. Eles perderam essa sensibilidade à própria glória, à própria importância, à própria manifestação sobrenatural de Deus entre eles. No versículo 12, então, ele diz que o céu serviu como uma testemunha da aliança original. O céu é convidado ali, na acusação de Deus, a ser testemunha do pecado que o povo tinha cometido contra Deus. Ele chama os céus por testemunha. Ele diz: céus, fiquem estupefados com o grande erro que o meu povo cometeu contra mim. Observe os dois crimes que Israel cometeu, é o que Deus chama o céu como testemunha desse processo judicial. Isso vocês vão entender a relevância mais para frente nessa mensagem. Guarde isso. O céu é chamado por Deus como testemunha dos erros que o seu povo cometeu contra ele. O povo que deveria deixar, o que o povo fez deveria até mesmo deixar os céus horrorizados. Deuteronômio capítulo 4, versículo 25 e 26, na época de Moisés, diz: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Olha só o versículo 26. Hoje tomo por testemunhas contra vocês o céu e a terra. Então olha só, Deuteronômio, lá atrás, falando, quando vocês pecarem, Deus está dizendo: eu vou levar o céu e a terra como testemunhas do que vocês estão fazendo. Agora aqui em Jeremias, Deus volta a apontar para o céu e diz: céu, fiquem horrorizados com o que o meu povo está fazendo. Guardem essa informação. E então vem o versículo 13, que fala justamente das acusações que Deus está fazendo, quais são os crimes que Israel está cometendo. Em primeiro lugar, o texto deixa claro que o povo deixou a fonte da verdadeira alegria. O povo deixou a fonte da verdadeira satisfação. O povo deixou a verdadeira fonte do sentido. O povo deixou a verdadeira fonte da salvação, do perdão e do amor. E depois, como se não bastasse, deixar a fonte da verdadeira alegria, a fonte da verdadeira satisfação, o povo trocou essa fonte por buracos incapazes de serem preenchidos. A ideia aqui, em outras palavras, é que o povo trocou o verdadeiro Deus por ídolos que nada são. Eles trocaram, dependendo da versão que você leu, o manancial de águas vivas por cisternas rotas que não podem reter águas. Manancial de águas vivas basicamente eram rios de água corrente, eram nascentes de água corrente que vinham de uma nascente, que vinham de uma fonte, e geralmente naquela época uma água viva significava uma água boa para o uso, uma água fresca, uma água boa para beber, uma água que não tinha lama, não tinha sujeira, era uma água proveitosa. E o povo tinha trocado isso, uma fonte de água que jorrava eternamente, que não dependia de mais nada, era uma fonte segura, por algo que era algo extremamente horrível, como uma cisterna que não conseguia reter água, uma cisterna que, dependendo do tempo, deixava a água barrenta, deixava a água suja, e ainda mais era rota, era quebrada, era rachada, a água não conseguia se manter ali dentro. Então você ia beber água no momento de sede e não tinha água ali. E quando tinha, essa água estava suja, ou dependia de outros fatores. É essa loucura que Deus está acusando o povo. Vocês simplesmente deixaram o manancial, vocês deixaram uma fonte de água limpa, cristalina e eterna por uma cisterna, por um buraco em que a água é suja e essa água não para ali dentro, porque está rasgado, está quebrado. A água escorre, ela vai embora. Uma região como a Palestina, onde a água não é abundante, é indispensável construir cisternas para armazenar a água. Essas cisternas eram cavadas na pedra porosa
e depois elas eram impermeabilizadas com uma mistura de cal e areia. Contudo, sempre existia a possibilidade, como acontecia, de elas se fenderem e deixar toda a água escapar. Além disso, a qualidade armazenada nessas cisternas não tinha comparação com a qualidade que vinha de um manancial. A analogia da fonte aqui, da cisterna, aponta justamente para a questão do preenchimento, para a questão da satisfação, para a questão do prazer. É sobre isso que essa ilustração está falando. O povo deixou de adorar a Deus adorando ídolos, na medida que abandonou a Deus como a sua principal fonte de satisfação. É importante percebermos aqui a relação entre adoração e satisfação, como eu venho tentando falar desde o começo dessa mensagem. E de que fato somos criados por Deus como seres adoradores. Por isso estamos sempre adorando alguma coisa. Aquilo que nós adoramos é a fonte do nosso prazer. E talvez você se lembre, muito provavelmente você se lembre, da citação que eu fiz na semana passada do romancista não cristão James Foster Wallace, que pouco antes de suicidar-se, ele fez um discurso de formatura na qual ele disse: todo mundo adora alguma coisa, a única escolha que temos é o que vamos adorar. E a tese dele é que nós temos uma tendência de buscar adorar, ou deveríamos, escolher buscar algo espiritual ou um Deus, porque qualquer outra coisa que nós adorarmos aqui neste mundo nos comerá vivo. E ele cita exemplos como: adore o dinheiro e os bens e você nunca vai sentir que tem o suficiente. Você nunca sentirá que tem o bastante e isso vai te comer vivo. Adore a beleza e você vai morrer 1000 vezes antes de fato você ir para o caixão, porque enquanto o tempo estiver passando e você perceber que a beleza está indo embora, então você vai ser comido vivo pela beleza a quem você adorou. Adore o poder e você sempre se acabará se achando fraco e amedrontado, sempre querendo provar aos outros um poder que você sabe que não tem, e isso te comerá vivo. E ele cita vários exemplos mostrando aquilo que você adora um dia vai cobrar um pedágio caro a sua própria vida. E ele termina a sua palestra dizendo: mas o que há de traiçoeiro nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, elas são configurações padrão da nossa vida. Ele está dizendo: nós somos criados para adorar. E agora, deixa eu fazer de um ponto de vista bíblico uma análise que esse homem, por mais inteligente que fosse, ele jamais poderia ter feito. Por causa do pecado, estamos realmente escravizados, inconscientemente, a adorar tudo menos aquilo que pode realmente nos satisfazer. Vou repetir. De um ponto de vista bíblico, por causa do pecado, estamos realmente escravizados inconscientemente a adorar tudo menos aquilo que realmente pode nos satisfazer. Que maldição! Que maldição! Tudo! O nosso coração é inclinado a adorar tudo, menos a verdadeira fonte de água viva. O verdadeiro lugar que pode, ou a verdadeira pessoa que pode nos satisfazer por completo. É por isso que não somos felizes. Ainda nesse sentido, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 10, diz: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Por quê? Ele diz: porque ao Senhor deixaram de adorar. O povo vai comer e vai continuar sentindo fome. O povo vai se entregar à sensualidade e não vai se multiplicar. E porque eles deixaram de adorar o Senhor. Deixar de adorar o Senhor é sempre deixar a satisfação plena e duradoura escorrer pelos dedos. O autor de Provérbios ainda, nos ajudando aqui, diz no Provérbios capítulo 27, versículo 20, o inferno e o abismo nunca se fartam. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Eles acham que a satisfação plena está na próxima esquina, mas quando chega lá, ela não está e está na outra, e nunca se satisfaz. É assim porque o homem procura satisfação em fontes, em cisternas rotas, em lugares que não conseguem reter as águas da satisfação. É assim porque ele busca satisfação em fontes esgotáveis, em fontes finitas.
em cisternas rotas. Nunca se satisfazem, pois deixaram de adorar o verdadeiro Deus. Agostinho de Hipona, um grande teólogo proeminente do século IV, certa vez escreveu: Deus, fizeste-nos para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousamos em ti. Fizeste-nos para ti mesmo, e enquanto o nosso coração não repousa em ti, nós vivemos inquietos. Fizeste-nos para o manancial e permanecemos sedentos enquanto não bebermos dele. Deixa eu fazer uma pergunta. O seu coração encontra esse repouso em Deus do qual Agostinho fala aqui? Estamos saciados com tudo que Deus é para nós em Cristo? Eu creio e quero defender essa noite que, da mesma forma como Israel, nós também procuramos satisfação em coisas que não são Deus. Nós procuramos satisfação no dinheiro, nós procuramos satisfação na segurança, nós procuramos satisfação nos bens materiais, na fama, em algum cargo, em alguma posição, talvez em amigos, talvez procuramos a nossa satisfação em reconhecimento. A única coisa que queremos é sermos reconhecidos. Talvez em realizações. Alguns procuram a satisfação em viagens, poder viajar o mundo. Talvez na procura de um cônjuge, marido ou uma esposa. Talvez nos estudos, no acúmulo de conhecimento. Alguns, por incrível que pareça, até na política, procuram satisfação. No esporte, nos jogos, no lazer. Procuramos a nossa satisfação na saúde, no sexo, na beleza. São tantos os lugares que nós procuramos a nossa satisfação. São ídolos atuais, comparados às cisternas rotas que não satisfazem porque não conseguem reter as águas. Somos da mesma forma idólatras e merecemos o julgamento de Deus porque abandonamos o verdadeiro manancial. Mas Deus, preste atenção nisso, por conta da sua muita misericórdia, nos prometeu lá atrás, 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo, por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 55 do livro que leva o seu nome, que diz o seguinte: todos vocês que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E ele faz uma pergunta: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz de verdade? Por que vocês fazem isso? Me ouçam atentamente. Comam o que é bom e se deleitem com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nessa época aqui, Deus olha para o seu povo, percebe o seu estado lamentável, mas Ele oferece uma solução. Ele oferece uma aliança que Ele faria com o seu povo. E 700 anos depois, Deus mandou o seu Filho. O mesmo céu que tinha sido testemunha da aliança que Deus fez com o povo em Deuteronômio, o mesmo céu que é chamado por testemunha por Deus, quando em Jeremias capítulo 2 ele diz: olha o que o meu povo está fazendo, fiquem horrorizados céus por ver o que o meu povo está fazendo. 700 anos depois que Isaías escreveu, Jesus vem a esse mundo, o próprio Filho de Deus, e o mesmo céu que foi testemunha no Monte Sinai, aparece aqui como testemunha do terrível pecado, no versículo 12 que lemos. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados, diz o Senhor.
mas o mesmo céu foi testemunha do próprio Filho de Deus entregando-se numa cruz. Eu não estou forçando a barra aqui, porque o próprio livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz, com todas as palavras, que o céu se escureceu, testemunhando aquele momento. O céu era testemunha do que o Filho do Homem estava passando. Deus fez com que a maldição da quebra da aliança não caísse sobre o seu povo, mas caísse sobre o seu Filho Jesus Cristo, que estava lá ao céu por testemunha. Cristo é a nossa volta para o manancial de águas vivas. Como mesmo Jesus disse, como nos relata João capítulo 4, aquele porém que beber da água que eu lhe der, Jesus, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dou será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Mais para frente, no capítulo 6, o próprio Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ele é um manancial. Ainda no capítulo seguinte, capítulo 7, o mesmo Jesus diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em Apocalipse, no último livro da Bíblia, no capítulo 21, versículo 6, disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aí? E quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus, de fato, é o cumprimento das promessas de Deus, porque nós trocamos a fonte da vida, que era Deus, por ídolos que nada satisfazem. E então Deus faz uma promessa que um dia Ele reverteria essa situação. E Jesus vem, e os céus são por testemunha do que Jesus faz. Jesus recebe a maldição que era para cair sobre nossos ombros, sobre si, para que Ele pudesse ser novamente agora a nossa fonte de perdão, de satisfação, de alegria e de vida eterna. Portanto, o antídoto infalível para a idolatria é nos satisfazermos plenamente em tudo o que Deus é para nós em Cristo Jesus. Esse é o único antídoto. Essa é a única vacina para a nossa idolatria. Quando Cristo for tudo aquilo que nós temos, então consideraremos todo o resto como nada. Quando Cristo for realmente tudo que nós temos, o resto não será nada para nós. Não sentiremos falta de cisternas rotas quando nós temos um manancial de águas vivas. Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por meio do qual eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Jesus é a nossa fonte de vida, perdão, salvação, esperança, consolo, motivação, alegria. Cristo é a nossa única fonte de águas vivas. Como precisamos experimentar Cristo desse jeito? Gente, como isso é sério? Como isso é a coisa talvez mais importante que deveríamos nos atentar? Alegria é algo sério. Alegria é algo sério. Como isso mudaria a nossa vida? Como isso mudaria a vida da nossa família? Como isso mudaria a vida da nossa igreja? Como isso mudaria a vida do nosso bairro, do nosso país, do mundo? Se nós encontrássemos em Cristo toda essa satisfação. Como isso fecharia cisternas rotas em nossa vida? Como Deus seria adorado? Eu tenho vergonha e até tristeza de dizer uma coisa dessa, mas domingo passado, à tarde, depois da escola dominical, quando os irmãos tinham ido embora, eu fui almoçar na casa dos meus pais, em Arujá. E como 2 filhos e uma esposa, o marido acaba tendo que levar toda a bagagem. Quando eu chegava perto do portão, eu derrubei meu iPad. Rachou a tela, estragou aquilo que talvez estava tomando muita parte do meu coração. Talvez não, estava tomando muita parte do meu coração. Quem não me conhece
mas quem me conhece sabe o meu envolvimento com meus equipamentos tecnológicos. E eu fiquei devastado como se eu tivesse perdido um ente querido. Pior até. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, meu pai perguntou: por que você está tão triste? E essa pergunta está ressoando nos meus ouvidos até hoje. Por que eu estou tão triste? E ele tentou me consolar dizendo: olha, pensa bem, pelo menos ninguém caiu da escada. E eu fiquei pensando, se eu tivesse caído da escada, o meu braço ia voltar ao normal. Mas o meu iPad, eu não vou ter dinheiro para comprar outro. Não vai voltar ao normal. E a Apple não vai ter misericórdia da minha tela. E aquilo me devastou de um jeito que eu não consigo explicar para vocês. A Karina consegue ter mais ideia porque ela viu o meu show. Mas de lá para cá, e eu trabalho nele o dia inteiro, então eu olho para esse negócio rachado, eu estou olhando para ele agora. E eu chorei a semana toda. Mas depois o meu choro começou a mudar. Eu comecei a perceber o quanto que meu coração está vinculado a cisternas rotas, que não podem reter águas. E o nosso coração está ligado a coisas assim. Talvez não um iPad, mas certamente você tem coisas do qual o seu coração está ligado ao ponto de você perder a sustentação, a base, a alegria, a satisfação. Ao ponto de você chegar na casa de alguém e a pessoa perguntar: por que você está tão triste? Qual é a razão para o seu sofrimento? Eu quero terminar essa mensagem contando uma ilustração que me impacta muito. Antes de contá-la, a Bíblia diz que tudo será abalado um dia. Qualquer fundação sobre a qual você construir a sua vida, um dia ela vai ruir. A ilustração que eu quero contar é de um lenhador. Existia um lenhador que tinha por objetivo cortar as árvores de uma floresta. E então, quando ele estava prestes a cortar uma das árvores, ele percebeu que um passarinho tinha feito ninho em cima daquela árvore. E aquele lenhador, muito misericordioso, deu uma batidinha assim na árvore para que o passarinho percebesse e saísse dali. E então o passarinho fez. E o passarinho voou para uma próxima árvore. Mas o lenhador precisava cortar aquela árvore também. E aí então o lenhador, muito misericordioso, foi até aquela árvore, pegou o seu machado e deu uma batidinha. E o passarinho, já meio sem paciência, saiu daquela árvore e foi para a próxima. E o lenhador precisava cortar aquela árvore. E o lenhador foi até aquela árvore e novamente deu uma batidinha e disse: passarinho, eu vou cortar todas as árvores dessa floresta. E o lenhador fez isso árvore após árvore, até que o passarinho desistiu e ele construiu seu ninho sobre uma rocha. Você vê porque Deus sacode as árvores da nossa vida? Cada árvore nesse mundo está caindo até que você faça o seu ninho na rocha. Cada iPad desse mundo está caindo para que eu construa a minha vida, o meu ninho sobre a rocha. Cada tablet está caindo para que eu beba do manancial de águas vivas que está em Cristo. Troque a palavra iPad por algo que você tem considerado como a fonte de prazer. Tudo vai ser abalado um dia. O autor de Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte: visto que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, vamos, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Toda árvore nesse mundo um dia vai cair. Toda árvore nesse mundo um dia será cortada, mas existe um reino que Deus nos promete que jamais será abalado. Você sabe por que vamos receber um fundamento? Um reino que não pode ser abalado? Porque Jesus Cristo um dia foi abalado por mim e por você. A razão pela qual tudo está tremendo, a razão pela qual nós estamos tremendo, a razão pela qual tudo desmorona,
é por misericórdia de Deus. Porque um dia Cristo foi abalado pelo pecado, o nosso pecado, por termos trocado a fonte de águas vivas por aquilo que não pode satisfazer. Ele foi abalado para que nós pudéssemos receber um reino que jamais poderá ser abalado. Eu quero terminar lendo o Salmo de número 42, versículo 1 a 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que essa seja a oração do nosso coração. Eu quero que você medite nisso, tudo que você ouviu essa noite, enquanto nós cantamos essa música. Ore a Deus, confesse a Deus e peça para Deus que dê uma batidinha nas árvores na qual você tem construído a sua vida, para que você construa o seu ninho na rocha, que é Jesus.